Coração de ensino, de crescimento, o nosso canal Ensinando para Transformar Vidas. E quando a gente olha para o cérebro, a gente percebe então que o cérebro aprende, não é, de uma maneira bem particular. A gente percebe que cada pessoa também tem uma forma de aprender, uma facilidade para aprender, além da gente falar também sobre as diversas inteligências que mostram para nós que não existe um só saber, mas existe vários tipos de saber. E todo saber não foi feito para que a gente pudesse pensar ou se acostumar com o mundo, mas para transformar o mundo, disse Paulo Freire. E aí eu queria pensar nessa questão dos hemisférios. Nós temos dois hemisférios em nosso cérebro, que é o esquerdo, que é responsável pela questão acadêmica, a questão é uma área responsável pelo raciocínio, pela lógica, pela fala, pela matemática, não é? Então, por isso que a gente chama de cérebro acadêmico. E o hemisfério direito, que é aquele cérebro artístico que nós falamos, responsável pelo gosto de música, artes, dança, criatividade, não é? Então, esses dois hemisférios trabalham juntos, não que só um trabalhe, mas os dois trabalham e cada um trabalha mais dependendo da situação a qual está sendo estimulado, está vindo essa possibilidade de conhecimento. E a gente tem a neuroeducação, que é um campo interdisciplinar que combina a neurociência, a psicologia, a educação, para decifrar processos cognitivos e emocionais que originem melhores métodos de ensino e também de currículos. Então a educação, a neuroeducação, ela trabalha essa questão neurológica e entender a importância da aprendizagem em si. Neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar que estuda a relação entre o funcionamento do sistema nervoso na prática, sistema nervoso na prática, e também relacionado à aprendizagem humana ou à não aprendizagem humana. Alguma coisa está acontecendo. A psicopedagogia, ela começa a mostrar essa realidade para nós. Então, quando a gente pensa em aprendizagem, a gente ouve falar muitas coisas e percebe que algumas pessoas têm muitas dificuldades também de aprender, que seriam os déficits ou as dificuldades para aprender quando falha algum processo desse de aprendizagem emocional, cognitivo, afetivo, não é? A gente também tem a perspectiva da conativa, que é aquela ideia de preservação. Temos o cérebro, que a gente fala que nós temos 3 cérebros aí, cada um aprende dentro de uma situação, mas eu queria trazer para você aqui que a aprendizagem humana ela é definida como sendo a mudança relativamente estável do comportamento. A aprendizagem tem que gerar mudança através desses estímulos, através dessa observação que acontece. Então, ela provê essa mudança de comportamento, não é? Através também de experiências, de vivências. Essa mudança, ela resulta da sequência de estabelecimento de associação entre estímulos e respostas. Então a gente percebe que é um processo, a aprendizagem ela é um processo, não é uma coisa que acontece de imediato. E a gente também entende aí que nós temos pelo menos 3 formas de aprendizagem. Primeira, a ideia da questão executiva, o que alguns dizem, outros dizem sobre a perspectiva psicomotora, não é? A questão do comportamento, relacionada à utilização coordenada dos músculos, caracterizada pelo indivíduo adquirir conhecimento e desenvolvimento de habilidades em relação aos movimentos básicos, né? Aquilo que ela precisa para poder se desenvolver, essa percepção e a habilidade física, a habilidade da fala, a coordenação motora, tudo isso é importante. Segundo Vallon, isso é essencial para o próprio desenvolvimento. Vallon, ele vai trazer para nós essa questão da afetividade, que seria o segundo processo, né? Mas o movimento para ele tem uma participação efetiva no desenvolvimento do ser humano. Depois, além da questão psicomotora ou executiva, como alguns podem dizer, nós temos aí também a questão do domínio cognitivo. Então, a questão mente, a questão dessa organização daquilo que você recebe. A questão do domínio cognitivo possui relação com a intelectualidade, as capacitações, abrange a aquisição de informações através das teorias, conceitos. Como você recebe isso? Como é que você organiza isso na mente? Você entende ou não entende? Fazendo uso da memorização, da análise, da avaliação e da compreensão. Então a gente percebe que
que a aprendizagem é um conjunto de coisas que vão provocar essas mudanças, essa mudança de conhecimento, essa organização, essa possibilidade de armazenamento que o cérebro tem. Também, terceiro lugar, a questão do domínio afetivo. Então, psicomotor, cognitivo, afetivo, relacionado às emoções, sentimentos e gostos. Ajuda a desenvolver as habilidades de aceitação, valorização, receptividade, entre outras. Então a gente percebe aí que existem algumas características muito interessantes que nós temos que vivenciar a partir da nossa vivência, da nossa experiência. E a gente percebe aí que existe a atenção, a percepção, a memória, o controle. Essa ideia de controle seria a persistência, o esforço, a inibição, a questão da regulação, a autoavaliação de tarefas. Também essa ideia de ideação, improvisação, raciocínio indutivo e dedutivo, precisão, conclusão de tarefas, planificação, flexibilização, metacognição ou auto-organização. Também decisão, aplicação de diferentes resoluções de problemas. Tudo isso está junto dessa perspectiva de aprendizagem. E fechando essa ideia, a execução de tudo aquilo que você trabalhou. Então o cérebro, ele aprende, não é, através de um mix de coisas. Podemos dizer memória, atenção, concentração, interesses, desejos, estímulos intrínsecos seria neurotransmissores, então internos, hormônios. Também a questão extrínseca, informações externas do ambiente que permitem ou permeiam a mente e o cérebro humano. E a gente tem a emoção como parte motivacional dessa questão de aprendizagem. Podemos dizer que a emoção e esse domínio afetivo e psicomotor estão totalmente envolvidos para que haja, então, verdadeiramente essa questão de aprendizagem. Então a gente olha para Vygotsky e percebe aí a mediação simbólica, os instrumentos e signos, a zona de desenvolvimento proximal. Não é? Então ele tem essa visão do social, não é? Da história da espécie. Então a gente começa a ver um processo de socialização, segundo Vygotsky, e esse processo então vai trazer essa possibilidade da aprendizagem. Já Piaget já tem uma ideia da construção do conhecimento. Então Vallon, afetividade, Vygotsky, interação social e agora Jean Piaget com a construção do conhecimento. Aquele processo que você conhece bem, que é assimilação, acomodação, esquema, equilibração e aí também os estágios do desenvolvimento. Ok? Então tá aí para você essa perspectiva de neuroeducação, como é importante a questão da aprendizagem que vai fazer toda a diferença na sua vida.